Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor, muito bem-vindos aqui para esta que é a nossa segunda aula do nosso curso aqui do Mergulhados, ok? Estamos iniciando, começando, devagar, mas nós vamos chegar lá, viu? Nós estamos falando a respeito de Samá, que era um dos valentes de Davi, ok? Nessa segunda aula nós vamos falar especificamente sobre este valente chamado Samá, este guerreiro de Davi, um dos poderosos de Davi. Na aula passada, os irmãos vão se lembrar que nós vimos a respeito do contexto deste texto, okay? O pano de fundo. Nós vimos alguns atributos, características desses valentes, bem como também acerca de Davi como um líder, enfim, onde esses valentes apareceram, onde esses valentes surgiram. Todas essas informações são importantes e nós vamos acabar usando elas aqui no decorrer desta história, tá bom? Então vamos lá, porque agora nós vamos falar propriamente aí do versículo 11 e 12. 2 versículos apenas, gente, ok? Mas que carrega aqui uma infinidade de lições. Um papel e caneta na mão aí e bora lá, tá? Este Samá, primeiramente, a gente precisa entender uma verdade. Ele é um dos 3 principais valentes de Davi. No caso aqui, ele é o terceiro. Primeiro é o Josebe-Basebete, segundo é o Eleazar, e terceiro é o Samá. Então, sim, Davi tinha valentes, vários valentes, mas existiam alguns valentes que se destacavam, que acabaram se destacando, destoando dos demais. Então, todos eles ali são valentes, mas existem valentes que acabaram se destacando mais do que outros. Então, vamos lá. Então, Samá é o terceiro maior valente de Davi. E fique registrado isso aí para você, tá bom? Então nós já abrimos uma janela aqui, gente. Qual a janela? Davi tinha vários valentes, mas tinha valentes que se destacavam, destoavam dos demais. Então nós extraímos aqui já algumas lições, algumas verdades acerca disso. O destaque não é para todos. Percebeu? Alguns vão se destacar. Então, para quem que é o destaque, Aldir? Quem são os valentes de Davi que vão se destacar? Bom, fica claro para nós que o destaque é apenas para aqueles que tiveram coragem de assumir risco, gente. Se você for analisar, Josebe-Basebete enfrentou 800 homens, sozinho. Eleazar, uma tropa de filisteu, sozinho. Samá defende um pedaço de terra cheio de lentilha de uma multidão ali de filisteu sozinho. Então, isso é assumir risco. Perfeito? Então, vamos lá. Como que eu extraio isso aqui, Aldir? Vamos lá. O destaque não é para todos, o destaque é só para quem tem coragem de assumir risco. Se você não tiver coragem de assumir risco, você não vai conseguir se destacar. Pode até ser valente, pode até fazer parte do exército do rei, mas não será um dos destaques, ok? Então quem não assume risco não se destaca, se torna apenas mais um. É mais um componente, é mais um que canta, é mais um que prega, é mais um que lidera, é mais um que preside, é mais um que pastoreia, e por aí vai. Samá, tá bom? Vamos caminhar aí. Samá, seu nome, ele significa aquele a quem Deus ouve. Olha o significado do nome de Samá. Extraordinário, né? Aquele a quem Deus ouve, aquele a quem Deus escuta. É aquele que, quando fala com Deus, por Deus é ouvido. Certo? Então isso é interessante. Outro ponto importante, ele é filho de Agé, o Ararita. E a história de Samá, ela é fantástica. Tá? Qual é a história? Vamos lá. Deixa eu dizer uma coisa para você, que eu vou dar uma aula para vocês
falando sobre o que é fervor na pregação. Tem gente que pensa que fervor na pregação é gritar. Não é. Tá ok? Vamos lá. Eu vou narrar essa história para você de duas formas. Uma de forma fervorosa, certo? E a outra sem ser fervorosa. Então eu vou narrar primeiro sem ser fervorosa. E eu vou falar a mesma coisa, as mesmas palavras. Ok? Então vamos lá. Qual é a história de Samá? A história de Samá é essa aqui. Havia um pedaço de terra cheio de lentilha, e esse pedaço de terra, que era a possessão israelita, se tornou alvo do desejo do inimigo, do adversário, a saber, os filisteus. Os filisteus querem tomar posse desse território, não por causa das lentilhas, mas pela produtividade da terra, porque lentilha não tem tanto valor assim. Os filisteus se levantam na época da colheita para saquear a Israel, impedir que Israel venha colher. Os homens do exército de Israel decidiram fugir para abrir mão daquilo que estavam cultivando, quando o inimigo os desafiou para a batalha. É nesse momento que todos fogem e que ele, Samá, decide se levantar e se coloca no meio daquele pedaço de terra e defende o mesmo. O desfecho dessa guerra é surpreendente. Samá sozinho derrotou uma tropa inteira de filisteus. O Senhor operou um grande livramento no dia daquela batalha e fez Samá vencedor. Então aqui, tem gente que prega assim. Tinha um pedaço de terra. Sem fervor nenhum. O que é o fervor? É quando eu consigo pegar a emoção do texto. O texto tem emoção. O texto tem personagens que estão carregados de emoções, de sentimentos, é uma carga emocional. Eu preciso identificar ela para transmitir isso. Eu vou dar uma aula para vocês, eu já disse aqui, sobre fervor na pregação. Eu vou falar sobre tudo isso. Agora eu vou falar de forma fervorosa para você. Fervorosa não é gritar, tá bom? Ser fervoroso. Aquele pregador é fervoroso porque ele grita. Não, tem nada a ver. Nada a ver com fervor. Vamos lá. Vamos narrar essa mesma história de forma fervorosa? Vamos lá? Olha só. Este Samá, ele é filho de Ageu Ararita e a história dele é fantástica. Vamos lá. Havia um pedaço de terra cheio de lentilha. E esse pedaço de terra, que era possessão israelita, se tornou alvo do desejo do inimigo, a saber, os filisteus. Os filisteus querem tomar posse desse território, não por causa das lentilhas, porque lentilha não tem tanto valor assim, mas sim pela produtividade da terra. Os filisteus, eles se levantaram na época da colheita para saquear o que Israel colheria. Os homens de Israel, diante desse momento, decidem fugir, decidem abrir mão daquilo que estavam cultivando para o inimigo tomar posse. Quando o inimigo os desafiou para a batalha, eles decidiram fugir, eles decidiram correr, eles decidiram se entregar. É nesse momento onde todos fogem que Samá decide ficar, que Samá decide se levantar, que Samá decide se colocar no meio daquele pedaço de terra e defendê-lo do adversário. O desfecho dessa guerra é surpreendente. Samá sozinho derrotou uma tropa inteira de filisteu, porque o Senhor operou um grande livramento naquele dia, no dia da batalha, e fez de Samá um grande vencedor. Gente, é diferente. Dá pra ver que eu tô falando com vontade. Isso é fervor. Eu tô vivendo aquilo tá fervendo em mim. O texto tá falando comigo. Eu não posso só narrar isso aqui, tá bom? Então vamos lá. Não é ideia, não é aula sobre fervor na pregação. Outro dia nós vamos fazer uma aula só sobre isso. Mas é bom você entender aí, tá? Vamos lá. Então esse é o contexto, essa é a história de Samá. Perfeito? Pegaram aí? Então vamos lá. Quando todos fugiram, quais as lições que nós temos aqui acerca da vitória de Samá? Se quiser, você pode anotar aí. Quando todos fugiram, Samá decidiu ficar. Ó. Primeira coisa que nós precisamos entender aqui. Tem gente que te abandonará assim que o ambiente em que você está
se tornar um ambiente de guerra, percebeu? Quando todo mundo fugiu, Samar ficou sozinho. Então tem pessoas que vão te abandonar sim, a partir do momento que o ambiente se tornar um ambiente de guerra. Tá bom? Só aqui você pode extrair lições. Lições riquíssimas. Eu tô só te dando o tópico. Tá? Só tô te dando uma lição. Dentro dessa lição você pode aplicar na vida do povo. Tem pessoas que vão estar ao teu lado somente quando o tempo for de festa, de alegria, de bênção, de vitória. Mas quando a guerra chegar, haverá momentos que você vai estar sozinho, vai ter que lutar sozinho, vai ter que pelejar sozinho. Aqui entra a parte da aplicação. Estão entendendo, gente? Então vamos lá. Outra lição que a gente aprende aqui é que guerra é coisa de gente madura. Guerra não é coisa de menino. Certo? Então nós precisamos aprender o quê? A lidar com a ausência de algumas pessoas na hora da guerra. Aqui a gente pode falar de uma dependência emocional. Existem pessoas que são dependentes emocionais de outras. Por exemplo, se fulano não estiver comigo, se ciclano não estiver do meu lado, eu não vou conseguir vencer, eu não vou sair do lugar, certo? Mas uma pessoa madura, ela aprende a lidar com a ausência de pessoas na hora da guerra. Ok? Ou seja, a pessoa madura, ela consegue entender o seguinte: existem guerras que eu vou ter que lutar sozinho. Tem guerra que é minha, certo? Vamos lá, outra lição que nós podemos extrair aqui, tá? A respeito de Samar. Mesmo que tudo contribua para você fugir, permaneça. É o que Samar está nos ensinando através disso aqui. O fato dele ficar valeu muito a pena. O fato dele ficar marcou a história dele. O fato dele ficar fez ele ter uma vitória extraordinária. Se Samar tivesse fugido, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Então, ficar para Samar foi essencial para ele se tornar um destaque. Então, na hora da guerra, ainda que tudo contribua para você fugir, permaneça. Fique. Essa é a ideia. Então você também vai aplicar isso na vida dos seus ouvintes, da igreja que estará te ouvindo, certo? Até porque Samar não pode fugir. Pensa comigo, Samar carrega o título de valente do rei, valente de Davi, sim ou não? E se Samar foge, ele vai ter título de valente com vida de covarde, porque fugir é coisa de covarde. Perfeito? Então eu preciso fazer jus ao título que eu carrego. E fugir não é papel de um valente, é um papel de um covarde. Então eu tenho que ficar. É hipocrisia ter título de valente e levar a vida de covarde. Perfeito? Vamos lá. Outra lição que a gente pode extrair aqui é uma que eu já até falei. Tem guerra que é minha. Tem guerra que é tua. Essa guerra era de Samar. Ok? Tem guerra que eu vou ter que enfrentar sozinho. Mas ainda que sozinho lute, ainda que sozinho não desista, ainda que sozinho não abra mão. Essa é a ideia, gente. Vocês estão pegando aí? Então você consegue extrair lições do texto, ok? E depois da lição extraída, você faz a aplicação. Ainda que sozinho não recue, ainda que sozinho não se entregue a um Deus no céu que te ajudará nessa batalha, que te fará vencedor. Eu tô mostrando para vocês essa parte da aplicação nessas aulas aqui, porque eu sei que é algo que muita gente tem dificuldade. Por que tem dificuldade? Porque, por exemplo, ele é bom para pegar informações, apresentar o contexto, ele narra bem a história, ele consegue extrair lições, mas na hora de aplicar, ele se perde. Entendeu? Porque, por exemplo, outra lição aqui. Deus é especialista em ir na contramão da ótica humana. Essa é uma lição. Certo? Na visão de todo mundo aqui, era improvável que Samar fosse vencer. Era impossível ele vencer. Ok? Mas na verdade o texto está nos mostrando o quê? Aos olhos de muitos é impossível. É improvável que vença. Mas para Deus não é impossível. Entendeu? Então qual que é o problema? Tem gente que faz extrai a lição, por exemplo, Deus é especialista em ir na contramão da ótica humana. E na hora de aplicar isso aqui, aplica totalmente diferente. Entendeu? Na hora de aplicar na vida das pessoas, às vezes não consegue.
Aí só fica dando lição, por exemplo, vamos lá, por exemplo, vamos supor que eu só ficasse dando lição. Primeira lição que a gente aprende sobre Samar, quando todos surgiram ele decidiu ficar. Segunda lição que a gente aprende sobre Samar, mesmo que tudo contribua para você fugir, permaneça. Terceira lição que a gente aprende sobre Samar, eu preciso fazer jus ao título que eu carrego. Fugir não é papel de valente, é papel de covarde. Quarta lição que a gente aprende sobre Samar, tem guerra que é minha. Então fica um negócio meio, sabe, falta. Aldoir, mas já não é uma aplicação isso aí? Ela vai falar com o povo, vai ser legal. Mas quando você dá uma aprofundada e aplica isso aqui na vida das pessoas que estão te ouvindo, tem um impacto maior. Porque uma coisa é eu dizer assim, quarta lição que a gente aprende com a vida de Samar. Samar está nos mostrando que tem guerra que é minha. Beleza, a pessoa entendeu no banco. Tá? Ela entendeu. Perfeito? Você poderia pular para outro tópico. Porém, olha a diferença. Quando você diz, olha, quarta lição que nós aprendemos com Samar aqui é que tem guerra que é minha. Meu irmão, tem guerra que é tua. Tem guerra que você vai ter que enfrentar sozinho. Porém, ainda que você esteja lutando sozinho, não desista. Ainda que sozinho não abra mão. Ainda que sozinho não recue. Ainda que sozinho não se entregue, há um Deus no céu que te ajudará nessa batalha, que te fará vencedor. Gente, é diferente. Ainda estamos na mesma aplicação lá, entendeu? Mas tem um impacto, entendeu? É aquela hora que você fala assim, cara, Deus falou comigo. Essa palavra foi pra mim, entendeu, gente? Então eu vejo muito pregador que tem dificuldade de fazer essas aplicações. Quando faz... ele acaba de falar que o negócio é abacaxi e na hora de aplicar ele fala morango. Tá entendendo? Tá desconexo o negócio, não bate. Ele falou uma coisa e aplicou outra. Entende? Ele diz que a lição que ele extrai é os humilhados serão exaltados. Na hora dele aplicar isso aqui, ele fala o contrário, não dá. Então, gente, tem que tomar cuidado, tá? Outra lição nós podemos extrair aqui sobre Samar, importantíssima, tá? É qual? A partir do momento que Samar tomou a decisão de entrar nessa guerra, ele não pode mais recuar, ele não pode mais parar. Então qual que é a lição que a gente aprende aqui? Agora que você decidiu entrar nessa guerra, você não pode mais parar. Porque se ele para, o inimigo mata. Se ele para, o inimigo destrói ele. Então, o segredo aqui é lutar até vencer. Então, a guerra só pode terminar depois que eu vencer. Vocês estão vendo, gente? Como que é gostoso isso? Aqui você vai lendo o texto e você vai, entendeu? E detalhe, tá? Por exemplo, Aldir tem como dar aquela aprofundada de novo, como você mostrou ali no exemplo anterior? Claro que tem. O segredo é lutar até vencer. Essa guerra só termina quando você vencer, entendeu? Se você ainda não venceu, a guerra ainda não acabou. Essa guerra só vai terminar com você levantando a bandeira da vitória. Isso aqui é aplicação, gente. Tá no texto. Você não tá inventando nada. Tá inventando nada, tá no texto. O que você tá falando é Bíblia, entendeu? Não é profetada, é Bíblia, tá no texto. Ok? Tá baseado na história de Samar. Está tudo aqui. Vocês estão entendendo? Então não tem invencionice, não tem nada, é Bíblia, entendeu? É uma palavra também profética, baseada na Bíblia, entendeu? Só serve se for assim. É isso. Olha só, outra lição que a gente aprende aqui sobre Samar. A Bíblia informou para nós quantos foram os filisteus que ele derrubou? Não. A Bíblia não informou. Por que a Bíblia não informou? Aqui é uma lição importante para vocês aprenderem aí, gente, tá? Porque essa informação da quantidade de filisteu que ele derrota não é importante. Se fosse relevante, o texto apresentava para nós a quantidade. Certo? Quando o texto não apresenta a quantidade, o texto diz assim, essa informação não é relevante. Então existe uma informação maior na falta dessa informação que você queria. Vou explicar. Quando o texto não diz quantos ele derrubou,
é o texto mostrando para nós que mais importante do que saber quantos ele derrubou, quantos inimigos caíram, é entender que ele, Samá, ficou de pé. Então não interessa se foi 10, se foi 30, se foi 100, se foi 1000. O importante é entender. Independente de quantos filisteus se levantaram, nenhum ficou de pé. Todos caíram e quem ficou de pé foi Samá. Samá permaneceu de pé. Ok, gente? Então tomem cuidado, porque às vezes vocês estão ali querendo uma informação que o texto não está dando, e o texto não está dando justamente porque ele está tentando te dar uma outra lição, te apresentar uma informação muito maior, muito mais extraordinária do que essa que você está procurando. Então existe sim uma informação maior na falta da informação que você procura. Tá bom? Vamos lá. Outra lição que a gente aprende aqui é que o inimigo só avança e domina nosso território, ok? Se nós recuarmos e abrirmos mão do que é nosso. Então, se você recua, o inimigo avança. Certo? Mas se você firma os pés no território, encara o inimigo e avança para cima dele, quem cai é ele. Ok? Então não é tempo de recuar, é tempo de avançar, é tempo de enfrentar o adversário, é tempo de se posicionar em defesa do que é seu, é tempo de partir para cima do inimigo, porque maior é o que está conosco do que aquele que vem contra nós. Certo? Outra lição importante sobre Samá. O texto, ele diz assim: e o Senhor operou um grande livramento. Então, peraí. Então, Samá não venceu pela força do seu braço, não venceu pelo seu talento, não venceu pela sua coragem, não venceu pela sua valentia. Samá ia morrer na mão dos inimigos. O texto diz que o Senhor operou um grande livramento. Deus livrou Samá da morte. Essa é a ideia. Ou seja, então Samá venceu não porque é bom, não porque é forte, não porque é talentoso, mas porque Deus desceu no campo de lentilha, no pedaço de terra, e deu vitória para Samá. Então a vitória de Samá vem através da presença de Deus, ok? Deus que opera, o Deus que dá livramento, o Deus que age em favor daqueles que se posicionam, tá bom? Então a vitória de Samá não veio apenas pela força do seu braço, pela sua coragem, valentia, talento, mas veio pela presença de Deus na vida dele. Certo, gente? Então aqui você consegue extrair lições riquíssimas a respeito desse personagem chamado Samá. Lembra que eu disse para vocês que essas lições você pode usar para falar sobre Eleazar, para falar sobre Josebe e Bassebete? A ideia é a mesma. Praticamente, tem muitas delas aqui que dá para usar da mesma forma. Porque, por exemplo, Eleazar também lutou sozinho. Quando todos fugiram, Eleazar decidiu ficar. Ok? Eleazar também teve que entender que guerra é coisa de gente madura. Eleazar também precisou entender que, mesmo que tudo contribuísse para que ele saísse, a melhor decisão foi ele ter ficado. Ele também teve que fazer jus ao título que carregava. Ele também teve que entender que a guerra era dele. Ele também percebeu que Deus é especialista em ir na contramão da ótica humana para dar vitória aos seus servos. Entendeu? Então, se você for analisar essas lições aqui, você pode utilizar elas nos outros textos, sem problema nenhum. Ok, gente? Então, outro detalhe aqui importante, nós passamos aqui um pouquinho batido, porque eu fui falar sobre fervor para vocês, e acabei não falando aqui para vocês, e a gente já encerra essa nossa segunda aula, tá? Qual é a lição, Aldoir? O que você passou aí que você não... É quando o texto diz aqui para nós que era um pedaço de terra, certo? Um pedaço de terra. Um pedaço de terra. Cheio do quê? De lentilha. A lentilha não tem tanto valor. É um pedaço de terra, não é uma terra inteira. Então por que os filisteus querem? O segredo está no cheio. Cheio de lentilha. Cheio, 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 cheio. Cheio fala da produtividade da terra. Então o filisteu não quer a terra simplesmente por causa das lentilhas. Não. O filisteu quer a terra por outros motivos também. Qual? A terra é muito produtiva e eu dominando essa terra é um meio de eu colocar esse povo em aperto, em apuro. Não vão colher, vão ter dificuldade. Ok? Então essa é a ideia do inimigo. Então a gente precisa entender que às vezes a produtividade da nossa terra é que vai ser o alvo do desejo, do ataque do adversário sobre nós. Perfeito? Então
Outra coisa que a gente pode ver aí é que o inimigo quer atacar justamente na época da colheita. Você vai lá, semeia, cuida da terra e etc. Quando chega o tempo de colher, ele aparece. Para não te deixar colher. Porque você não colhendo, ele vai te cansar, ele vai te entristecer, ele vai te frustrar. Ao ponto de você querer desistir. Entende? Então tem lições aqui extraordinárias, gente. Então o que eu queria passar para vocês aqui? Primeiramente nessas aulas aqui. É mostrar para vocês que isso aqui é fantástico, extraordinário. Quando você extrai essas lições, é um texto muito simples, conhecidíssimo, tá? Mas quando você extrai essas lições e aplica isso na vida das pessoas, isso vem com uma carga, com um peso extraordinário, faz total diferença, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Na nossa terceira aula, eu vou falar com vocês sobre Daniel. Eu preciso apresentar para vocês a diferença ali entre o contexto histórico, o contexto, o pano de fundo realmente do texto, certo? Vai ser algo extraordinário, vai ser muito bom, tá bom? E outro detalhe, o que eu vou trazer para vocês a respeito de Daniel, vocês também vão conseguir utilizar muito daquilo, não só no livro de Daniel, mas olha, uma infinidade de livros da Bíblia, tá bom? Vai ajudar muito vocês também. Deus abençoe